Lucas 13 diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo o sangue Pilatos misturaram com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, porque terem padecido tais coisas? Não, vos digo que antes, se vós não arrependestes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caíram a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo que antes, se vos não arrependestes, de todo e de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi-lhe procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave. Na minha Bíblia está esterque, mas eu vou colocar aqui adube. Deixa que eu adube, e se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, eu coloquei assim o título: a figueira que não produz. A figueira que não produz. Irmãos, era comum, costume do povo daquela época, plantar 2 tipos de plantação para aproveitar a terra. Então eles plantavam uvas, né? E plantavam também a figueira para aproveitar ali a terra. Então isso era costume. Está lá em 1 Reis, tem 1 Reis 4, 25 fala sobre isso, 2 Reis 18 também fala sobre isso. E interessante aqui, irmãos, que a gente entrar na palavra para os irmãos entender o que aconteceu ali. Aqueles homens que se achavam inteligentes, doutores da lei, chegaram e indagaram para Jesus sobre esse fato que havia acontecido, que alguns galileus estavam ali sacrificando, e Pilatos mataram aqueles homens, e aqueles homens estavam achando que eles eram melhor porque aqueles outros tinham morrido. E Jesus falou assim fica tranquilo, porque pode acontecer com qualquer um. E às vezes, irmãos, tem isso. Tem pessoas que acontece uma tragédia na vida da outra, e a pessoa fala assim: é porque ela está em pecado, é porque ela está errada. O ser humano tem o costume de acusar as pessoas. E Jesus, então, ele conta uma história e fala assim aqui: e aqueles 18 sobre as quais caíram a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que os quantos homens habitam em Jerusalém? Poxa, eles também estavam ali e morreram. São fatos, são circunstâncias. E às vezes a pessoa compra um carro. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que eu estou tentando trazer para os irmãos. Às vezes a pessoa compra um carro e, de repente, com uma semana ela bate aquele carro. Aí o seu vizinho, o seu parente, o seu colega fala assim: bem feito, era para ter acontecido isso mesmo. Irmão, tem coisas que vão acontecer na minha vida e tem coisas que vão acontecer na sua vida. Faz parte da vida. Mas Jesus, em todas as 2 ocasiões, Jesus falou assim: não vos digo antes, se vos não arrependeste, de todo igual modo perecereis. Jesus estava falando assim aqui, para de olhar a vida dos outros e cuida da sua vida, porque senão vai acontecer a mesma coisa com você. Vai acontecer a mesma coisa, para com isso, cuida da sua vida. Então, só para os irmãos entenderem, o texto aqui fala que Jesus então começou a contar uma parábola, uma história,
para trazer algo sobrenatural na vida daqueles pessoal ali. E Jesus então conta que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Irmãos, a figueira ela estava plantada em lugar errado? Não responda. Ela não estava plantada em lugar errado, não, irmãos. Porque Israel, ela é conhecida como figueira e é conhecida também como videira. Todos dois é um povo só. Então, aquela figueira não estava plantada no lugar errado, não. E tem pessoas que às vezes chega perto de você e fica falando assim: nossa, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho nada, nada acontece comigo, eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família mais pobre do bairro, e eu sei que eu não vou vencer. Aquela figueira, irmãos, ela não estava plantada no lugar errado, não. Ela estava plantada no lugar certo. Então, eu quero te dizer nesta noite, você está plantado no lugar certo. Você está plantado no lugar certo. E tem pessoas que pensam que tudo que acontece com ela é porque o destino é o acaso. Não. Nós somos a obra perfeita de Deus. E aquela figueira, então, ela não estava plantada no lugar errado. Aquele lugar pertencia a ela também. Primeiro ponto, ela não estava se destacando. Talvez vai acontecer isso com você. Você não vai estar destacando. Aquela figueira não estava se destacando naquele lugar. Mas a culpa, irmãos, não era da terra. A culpa não era do lugar. A culpa não era da terra e nem do local. E tem pessoas que falam assim: não está acontecendo nada comigo porque pessoas têm me secado e isso e aquilo, e eu não estou destacando, eu não estou fazendo nada. Irmãos, a terra é boa. Pode dizer para o seu irmão aí: a terra é boa. A terra é boa. E então aquela figueira, irmãos, ela estava no lugar certo, mas ela não estava se destacando. A culpa não era da terra, irmãos. A culpa não era da terra. Não importa o lugar em que você foi plantado. Não importa. O lugar não importa. Se é na vereda, se é numa batista, se é numa assembleia, se é em qualquer outro tipo de igreja, não importa. Onde quer que você for plantado, tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Você vai dar fruto em qualquer lugar, irmãos. Eu tenho que dar fruto em qualquer lugar. Aí eu estava conversando com ele, eu falei assim: Eliá, você lembra do pastor Arlindo? Me surpreendeu, porque, irmãos, eu convidei esse pastor, ele hoje é da Quadrangular. Eu convidei ele para trazer uma palavra na igreja, e eu nunca tinha visto ele pregar. Eu sei que ele é meu amigo, sei que é um homem de Deus e tudo, e eu tinha convidado ele para trazer uma palavra na igreja. E ele levou uma palavra benção, mas o que me chamou a atenção, irmãos, o que mudou ali a história da minha vida foi que ele virou e falou assim: sabe por que hoje eu sirvo a esse Deus? Porque um dia eu vi esse camarada aí, ele mudou, e eu não pensava que ele ia mudar, e quando ele mudou, eu falei assim: eu quero também este Deus que mudou a vida dele na minha vida. E quando ele falou isso, irmãos, eu fiquei alegre, porque de alguma forma eu dei fruto. Eu dei fruto para que aquela pessoa pudesse ver fruto na minha vida. Então o problema não é a terra. O problema não é o lugar que você foi plantado. O problema estava na figueira. O problema estava na figueira, irmãos.
E tem pessoas que estão num bom ambiente, está no seu trabalho, e as pessoas não têm visto o fruto. A pessoa não vê o fruto. Tem pessoas que fazem tudo certinho aqui dentro, mas lá fora faz tudo errado. Aí começa a dar mau testemunho. Por quê? Porque as pessoas procuram fruto naquelas pessoas e não tem fruto para oferecer. Não tem fruto. Eu comentei com ele, olha, eu falei assim, olha, você tem que dar fruto lá no seu serviço. Ah, meus patrões vê, mas você tem 18 anos que você está lá. Você já tem que começar a frutificar ali. Não é porque ele sabe que você é cristão, não. É porque o fruto tem que aparecer na sua vida. Eu sei que tem aparecido. Mas eles não colheram o fruto ainda. Porque o fruto é o arrependimento daquelas pessoas que se convertam ao Senhor Jesus. Então, aquele homem, aqui eu vou colocar assim, aquele homem para mim, ele era Deus. E ele foi procurar então fruto ali. E ele não achou. Ele não achou fruto naquela figueira. O dono da vinha procura fruto. Lembra que Jesus falou assim que cuida para vocês não perder a salvação também. Pare de ficar olhando os outros. Cuida da sua vida. Em outras palavras. E o dono da vinha veio procurar fruto naquela figueira. Aí eu estava pesquisando, irmãos. Hoje não. Hoje uma figueira com 1 ano e meio, 1 ano já começa a dar frutos. Por causa dos agrotóxicos, daquelas coisas, dessas químicas aí. Mas os estudos falam que uma figueira ela só começava a produzir depois de 3 anos. E aquele dono da vinha, ele foi procurar fruto na figueira, tinha 3 anos. E eu procurei pesquisar, irmãos, lá em Levíticos, fala que só poderia colher o fruto depois do 5º ano. O 3º ano ela começava a produzir, e no 4º ano o fruto tinha que ser primícia ao Senhor. No 5º você poderia colher. Então, irmãos, aquele homem procurou fruto ali naquela figueira no 3º, mas não significa que ela estava plantada ali só 3 anos, não, irmãos. Ela já estava ali há muito tempo e não estava dando fruto. Ela não estava dando fruto. Então o homem aqui fala assim: pode cortar. Aquela figueira ela era mentirosa. Ela estava mentindo para o seu dono. Você já viu essas árvores bonitonas? Eu vou te dar um exemplo aqui. O pé de manga que eu tenho lá no sítio. O camarada é o pé de manga mais top que tem. Não sei se é o bar, não sei se é espada, não sei se é qual o tipo de manga. Eu sei que ele está mentindo para mim tem 5 anos. Porque tem 5 anos que eu vou procurar manga nele, ele não dá manga. E ele está grandão. Ele é novo. Ele é novo, mas já está grandão e não dá manga. Ano passado ele deu flor para tudo enquanto é lado. Não foi olhar. Eu falei, nossa, esse ano nós vamos pegar as manguinhas aqui. Irmãos, não deu uma manga. Eu tiro foto dele e mostro para vocês. O pé é enorme. Ele não deu uma manga. Do dia que eu plantei até hoje, ele não me proporcionou uma manga. Então ele está mentindo para mim. E aquele homem foi procurar figo naquela figueira porque era tempo dela estar dando fígados. Era tempo dela produzir o figo. E ela não produziu. Quanto tempo você tem que você não está produzindo? Para pensar aí. Quanto tempo que você não está produzindo nada? Está ocupando espaço. Está dando trabalho. Está atrapalhando. Aí falta de igreja, some 1 mês, 2 meses, fala assim, ninguém me procura. Aqui, você está indo na célula? Você está participando de uma célula? O seu líder sabe que você faltou? Não sabe, irmãos. E está murmurando à toa. Não está produzindo. Não tem um fruto para oferecer para o dono da vinha. Não tem um fruto.
O dono da vinha procurou fruto 3 anos seguintes. E ela não tinha fruto. Ela estava mentindo. Ah, mas pastor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe o que eu passo, o que eu tenho passado. Não, eu não sei, irmãos. Mas Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe que você pode produzir mais. Ele sabe que você pode produzir mais. Porque Ele te conhece. Não adianta falar que o problema está na terra. Porque a terra é boa. Que é a palavra do Senhor. Não adianta falar que é a terra. Irmãos, e outra observação. Aquela figueira ela não foi colocada, não. Ela foi plantada. Teve um trabalho. Ela não nasceu ali por acaso, não. Você não está aqui por acaso. Você foi plantado neste ministério. Você não está aqui por acaso. Você não foi jogado de paraquedas neste ministério, não. Você foi plantado aqui. Foi plantado. Era comum plantar, né? Só para mim não perder aqui, irmãos. O motivo não era a terra. Não. Que havia outras plantas ali, a gente já sabe. Era o local? Não. Aí o que entra em cena? Entra o agricultor. O camarada que tomava conta. O camarada que tomava conta aqui, ele fala assim: ô Senhor, não corta ela não. Dá mais uma chance para ela. Deus, Ele está te dando mais uma chance. Dá mais uma chance para ela. Jesus, ele chega e fala: dá mais uma chance para essa planta. Eu vou cuidar dela. Eu vou cavar por volta dela. Eu vou adubar. E se daqui 1 ano, quando o Senhor voltar de novo, e você não encontrar fruto nela, aí sim. Irmão, Jesus está voltando. Entenda aí, Jesus está voltando. Ele contou essa história, essa parábola para aqueles homens que estavam achando que era o bam. E Jesus falou assim que vocês estão igual modo, da mesma forma. E Jesus está voltando, irmãos, e será que Ele vai achar fruto? Será que Ele vai achar fruto bom aí? O amor era o mesmo, irmãos. O amor daquele agricultor era o mesmo. Os irmãos estão entendendo? Estou achando que a igreja está sentindo muito frio, que eu já estou quente aqui na frente. O amor era o mesmo, irmãos. O agricultor ali, ele cuidava das parreiras de uva, e ele cuidava do pé de figo da mesma forma. Não tem esse negócio de um que recebe mais, não. É a figueira que não estava produzindo, porque ela não entrou lá na terra, para buscar a seiva da terra ali, buscar a força. Talvez você está no ministério, e você não tem se empenhado, você não tem criado raízes ali. Certa vez eu falei com ele: aliás, eu não quero criar mais raiz em ministério nenhum, porque é muita luta. Irmãos, mas uma árvore que não tem raiz, ela é mais fácil de morrer. Pé de manga, irmãos, para você pegar a raiz dele entra lá para o fundo, assim, depois ela faz assim, sai estourando a terra. O pé de jabuticaba, a mesma coisa. Então, você tem que criar raízes, porque a partir do momento que você criar raiz num ministério, num determinado local, aí você vai começar a produzir. Você vai começar a produzir, e o seu pastor, ele vai achar frutos bons em você. Você vai começar a produzir na sua casa, você vai começar a produzir no seu serviço, no seu trabalho, aonde quer que você passar, você vai começar a produzir, as pessoas vão começar a colher frutos bons. Os irmãos estão entendendo que o amor de Cristo, ele é igual para mim, para você, para aquele que está lá fora.
É a mesma coisa, o amor de Deus, ele é infinito. Ele cuida da mesma forma, mas é a pessoa que tem que escolher. A figueira tem que escolher ser cuidada. Não adianta culpar a terra. Não adianta culpar a terra. Jesus, ele veio para todos, irmãos. Jesus, ele não veio só para os judeus, não. Ele veio para todos. Abriu uma porta ali para toda a humanidade. Para mim, para você, para o morador de rua, para aquele que está perdido nas drogas. É o mesmo. Só que esses que estão lá fora têm que ver fruto. Tem que ver fruto. Tem que ver fruto na sua vida. Tem que ver uma mudança. Foi isso que esse amigo meu viu. Ele viu uma mudança na minha vida. O camarada que bebia não bebe mais. O camarada que passava noites e noites bebendo não bebe mais. E ele viu isso porque ele era dono de bar. Ele sabia disso. Então as pessoas têm que ver frutos na sua vida. A figueira aqui, irmãos, somos nós. Somos nós aqui a figueira. Crie raiz para você começar a dar frutos. Crie raiz. Aleluia. Como que eu posso dar um exemplo aqui de frutos? Vou dar um exemplo aqui. Pastor Carlos está precisando de pessoas que ajude na igreja. Isso é um fruto, pastor? É um fruto. Trabalhar mais para o reino é fruto. Orar é fruto. Jejuar é fruto. Ler mais a Bíblia é fruto. Passar a ajudar mais o seu líder de célula é fruto. O exemplo aqui, irmão, Jesus, ele veio, pregou para uma nação, escolheu 12, treinou 12, discipulou 12, e no final, quando Jesus vai embora, ele deixa 12 homens preparados que começam a dar frutos. Frutos bons. Você quer um exemplo? Pedro era um camarada que era iletrado. E na primeira palavra, na primeira pregação de Pedro, ele dá frutos de 3.000 almas para o Senhor. Com uma palavra de Pedro, ele traz 3.000 almas para o Senhor. Imagine como que foi para batizar esse povo ali. Ele deu frutos, irmãos. Paulo, da mesma forma. Paulo, ele deu frutos, irmãos. Ele levou a palavra para Roma, evangelizou toda Roma. Ele levou fruto. Aí eu te pergunto, se Jesus procurar fruto hoje na sua vida, ele vai achar fruto. Ele vai achar algum fruto. Jesus, em 3 anos, irmãos, aqui ó, 3 anos e meio, ele pregou para uma nação, trabalhou 12 homens, e esses 12 homens deram frutos, e frutos de arrependimentos, frutos bons. Aquele homem procurou fruto 3 anos naquela figueira, e 3 anos que ele ia ali, ele só achava folha verdinha, mas não tinha o fruto, não tinha o figo, não tinha. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor nesta noite. Busque o Senhor nesta noite, como você nunca buscou antes. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu quero produzir para o Senhor. Eu quero produzir para o reino. Tem pessoas que falam assim: eu só não trabalho mais para o Senhor porque eu tenho que trabalhar lá fora. Mas quando eu aposentar,
eu vou me dedicar 100% à obra. Eu conheço um montão que fala isso. Aposentou e não largou o trabalho, continua trabalhando lá fora e não dedica 100% para o Senhor. Será que quando o dono da vinha procurar fruto, será que ele vai achar? Irmãos, depois que tiver com 70, 80 anos, é mais difícil produzir, é mais difícil dar fruto. Vocês estão me entendendo, irmãos? Como que eu queria que essa igreja estivesse assim, ó, para os irmãos entender que Deus, Ele está procurando frutos. Ele está procurando frutos aqui nessa noite. O nosso irmão, ele deu um fruto aqui, irmãos. Lembra aqui do testemunho dele? Ele levou a palavra, o testemunho dele naquela casa. Ele tinha virado para mim e falou: pastor, eu não estou aguentando trabalhar lá, está muito pesado. Nós vamos orar, não devolve o dinheiro não, nós vamos orar e para Deus te fortalecer naquele lugar. E ele começou a produzir ali, irmãos, ele entregou a obra, ele conseguiu, ele venceu. Você pode produzir mais, você pode produzir mais. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? A vinha é o povo de Deus, a figueira da mesma forma. Em Tiago 2, 17, 18 diz assim: assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Irmãos, não tem como você ter fé sem obras. Não tem como. Você tem que produzir. Você tem que começar a mostrar as suas obras, para que o dono da vida ele possa ver frutos na figueira ou na vinha. Você acha que ele não estava indo na figueira lá, mas ele estava observando a vinha. E na vinha sempre havia uvas, porque ele não questiona os pés de uvas, não, ele questiona a figueira, porque era tempo dela produzir. O tempo é agora, irmãos, porque Jesus ele está voltando, e quando ele voltar, ele vai levar a igreja dele, aí você não vai precisar mais produzir. Não tem como você produzir mais. Você tem que produzir hoje. Aleluias. Tem um composto especial que dá força para as plantas, irmãos, né? A gente conhece hoje como um adubo, mas eu vou jogar aqui no mundo espiritual. O agricultor virou para o dono da vinha e falou assim: aqui, eu vou cavar debaixo dela, vou cavar fundo e eu vou adubar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Que o Espírito Santo, ele está te dando uma porção dobrada nesta noite. Ele está trazendo um avivamento especial para a sua vida. Ele está te enchendo com algo sobrenatural. O Espírito Santo é que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E sabe o que ele fala assim? Eu vou adubar essa terra, e daqui a um ano você pode voltar que com certeza vai achar frutos, porque eu que vou sustentar essa figueira. O Espírito Santo é que te sustenta, meu querido. É o Espírito Santo que te sustenta. Ele fez uma proposta com o dono. Lembra de Jesus? Jesus ele fez isso. Esse povo aí não está merecendo mais.
Jesus, ele está te dando uma chance hoje. Cuide bem dessa chance. Cuide bem dessa chance. Um dia, Jesus, ele entrou na minha vida. Eu recebi uma chance. E eu agarrei essa chance. Eu estou seguro nessa chance até hoje. Eu apostei naquele que é vencedor. Eu não apostei naquele que é perdedor. Eu apostei num que é vencedor. E que se nós estivermos junto dele, nós seremos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Eu apostei foi nesse homem. Que se entregou. Que morreu. Que se entregou ali pela minha vida. Um camarada que não valia nada. Uma figueira que não produzia frutos. Ele falou assim: eu vou adubar, eu vou estercar, e quando o Senhor voltar, o Senhor vai achar fruto nele. Ele vai achar fruto em você, irmãos. Ele vai achar fruto em você. Cuide bem dessa chance. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: os frutos do Espírito. Como que se você está enxertado, se nós estamos enxertados na videira, que se chama Cristo, e a palavra fala que, se nós estivermos enxertados nessa videira, nós vamos dar bons frutos, frutos bons. Como que pode eu estar enxertado nessa videira e não dar frutos? Como que eu posso estar enxertado nessa videira e não dar esse tipo de fruto aqui? Mas o fruto do Espírito é caridade. Você tem praticado a caridade? O fruto do Espírito é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Você tem sido bom para aquelas pessoas que precisam de bondade? Isso é fruto, irmãos. Fé, mansidão, temperança. Tem pessoa que você não pode falar com ela nada, porque ela já está explodindo, já está estourando. Fala, Deus. Fala, Deus. Não bate muito não, só um pouquinho. Tem pessoas que é assim, irmãos. Mas nós temos que produzir esses tipos de frutos: mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O dono da vinha, ele quer encontrar esse tipo de fruto na sua vida. Sabe por quê? Porque você está plantado no lugar certo. Eu estou plantado no lugar certo. Existe um tempo, irmãos. O amor de Deus, ele é infinito. Mas a oportunidade, ela passa. O amor de Deus, ele é infinito. Mas a sua oportunidade pode ser hoje. A sua oportunidade pode passar. O amor de Deus não. Ele é infinito, mas a oportunidade não. Porque Jesus vai voltar. A oportunidade está aí para dar frutos. E Jesus vai voltar. Foi isso que ele falou com aquele povo. Todo este tempo que temos é tempo que o Senhor nos deu oportunidade de nos arrependermos e mudar de vida. Esse tempo que você tem hoje é a oportunidade para você mudar de vida. Para quando o dono da vinha vir, ele achar um fruto na sua vida, ele achar algo bom. Lembra que o camarada que estava cuidando, ele falou assim: eu vou cuidar dele 1 ano, e no próximo o senhor pode vir aqui que o senhor vai achar uma primícia. No quarto, 3 com mais 1, no quarto o senhor pode vir aqui que o senhor vai achar a primícia. Amém, igreja? Que o dono da vinha, ele possa chegar na minha vida e na sua vida e achar esses tipos de fruta aqui, ó. Esses frutos que nos completa e que nos vai completar mais e mais em nome de Jesus. Uma nova oportunidade está sendo dada para você hoje.
Ah, mas eu não estou conseguindo produzir. Mas a partir de hoje você vai produzir frutos. A partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos produzir frutos. Amém, igreja? Vamos pegar essa palavra e colocar em prática. Vamos ver aí onde que a gente está errando, e começar a pedir o Espírito Santo para adubar. Aduba com o teu amor, aduba com a tua bondade, a tua fidelidade, que a partir de hoje eu vou começar a dar fruto, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, igreja? Amém? Eu tomo posse dessa palavra, irmãos. Eu creio que essa palavra, ela falou no meu coração, e ela vai falar muito mais no teu coração, em nome de Jesus. Porque o dono da vinha, ele está voltando. A gente não sabe qual o dia que o dono da vinha, ele vai procurar fruto. Para aqueles que morrem, ele morre, e ele vai ter ali um encontro com Deus, e ali ele vai demonstrar os seus frutos. E tem pessoas que pensam que ele não está voltando, mas ele está voltando, e ele tem dado essa oportunidade para mim e para você, para que nós possamos assim. Eu estava na janela lá de casa agora, só para completar. Aí eu abri a janela assim, o meu vizinho. Aí eu olhei assim, ele tem um pé de figo. Eu estou olhando assim, será que tem figo? Não sei se está na época. Eu olhei assim, não vi não, mas eu vi o pé de figo ali. Vou pedir ele até uma muda. Aprendi até a fazer muda de figo, irmãos, para me plantar. Mas é isso, irmãos. A gente tem que ficar alerta. Vamos parar de olhar as tragédias que as pessoas estão passando lá fora. Vamos entender que nós também estamos sujeitos a esse tipo de tragédias, mas que Ele possa achar frutos na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, o frio, eu sei que está frio hoje, mas ele não pode ser um obstáculo na minha e na sua vida, não, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não canso de repetir isso. Quando eu vim aqui para o Ribeiro de Abreu, eu comprei uma casa aqui na Rua Bardana, e eu congregava lá no Nazaré. Congregava lá no Nazaré, na UMEB, lá no ponto, no final do ponto do Nazaré, 5505. E a Jéssica, ela era bem pequenininha. A Jéssica era esse aqui, ó. E quarta, sexta e domingo, irmãos. Eu não tinha carro, eu não tinha moto, mas todos os dias, 7 horas da noite, eu pegava a Jéssica no colo e a gente subia aquele morrão todo ali, irmãos, ó. A gente subia aquele morrão todo, descia ele, Ju, saía na beira-linha, e eu cortava a beira-linha todinha com a Jéssica e com a Liá, até no Nazaré. Chegava no Nazaré com a língua assim, ó, para fora. A Jéssica era gordinha assim, pesadinha, nas minhas costas. Quando eu não aguentava, eu falava, não, leva um pouquinho, né? Porque o fardo é meu e seu. A cria é minha e sua. E eu pegava, irmãos, a gente chegava no Nazaré ali e congregava. Sabe, irmãos, obreiros, vocês que estão aí, que fazem esse papel, eu sei que fazem esse papel, que eu já vi fazendo esse papel. Eu ficava na porta da igreja, postergando, conversando com as pessoas que tinham carro, só para ver se elas se sensibilizavam para me dar uma carona, irmãos. Sinceridade, irmãos. Vai do Nazaré, lá no final do Nazaré até aqui, 10 horas da noite, o culto ainda acabava 10 horas. E eu ficava assim, não, vou conversar aqui mais um pouquinho, porque vai que toca no coração do irmão, ele me leva. Às vezes dava certo, mas eu confesso que dava muito certo, não. Eu andei mais do que ganhei carona. E eu sempre falava, Senhor, estou fazendo a tua obra. Eu estou fazendo a tua obra, Senhor. Me ajuda, me dá um carro, me dá uma moto. Aí, irmãos, só para a gente complementar essa palavra,
E eu fazia jardim e vendia esterco, adubo. Então eu tinha experiência nessa área de adubar. E tenho experiência nessa área. Eu falei, Senhor Deus, me dá alguma coisa para mim ir para a igreja. Mas eu não soube pedir, irmãos. Às vezes você pede mal. Eu falei, uma bicicleta tá bom. Aí minha mãe foi, glória a Deus. Minha mãe foi e comprou uma barra forte circular verde nas Casas Bahias. E eu peguei aquela bicicleta com tanto amor, irmãos. Eu deixava ele aqui na bardana, subia o morro empurrando. Isso tinha mais morro que tudo. Pegava aquela descida embalada para subir o outro morro, caía na beira-linha, pegava ali a minha carga, pegava o ônibus, ia para o centro, voltava, pegava a bicicleta na casa da minha mãe, vinha pedalando até no Ribeiro para chegar aqui. Isso eu passei por muitos e muitos anos, irmãos. Não foi 1, 2 dias, não. Na quarta-feira, eu montava a Jéssica na garupa e cortava com ela o Nazaré, até na igreja. Pedi mal, irmãos. Aí Deus falou assim, estou vendo fruto nesse cara, eu tenho que melhorar a vida dele, porque ele tem me honrado. Irmãos, eu estava na fé, pregava até para apóstolo. E Deus, então, ele me honrou. Eu pedi, falou, Deus, vamos mudar essa bicicleta para uma moto, porque eu tenho carteira. E Deus mudou, irmãos, a bicicleta para uma moto. Eu ganhei uma moto novinha de presente. É nova, no plástico. Comprei na Honda. Aí eu falei com o vendedor assim, eu posso pedir para entregar em casa, porque na rua lá tem cheio de oi gordo, tem cheio de zoiudo mesmo. E eu quero mostrar a minha bênção. Eu posso pedir para entregar? Ele falou, pode. Você comprou à vista, você tem direito. Eu falei, então leva para mim. Leva num dia bem movimentado. Ele chegou na bardana ali, a Honda, com a carretinha, e desceu aquela moto novinha, assim, no plástico, assim, para mim. E eu peguei aquela moto, dei glória para Deus. Falei, monta aí, Léo, vamos dar uma volta. Aí fui na quarta-feira para a igreja. A moto, quando está nova, ela solta fumaça no cano de descarga, porque ela não está carbonizada ainda. Aí, irmão, soltou aquela fumaça assim, e eu passei assim na beira-linha, passei nas areias, falei assim, cheira aí, ó, Jeová me deu, ó, Jeová me deu, ó. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque ele achou fruto na minha vida, e ele vai achar frutos bons na sua vida, e depois disso só foi vitória e vitória, irmãos. Só foi milagre em cima de milagre. Por quê, irmãos? Porque eu apostei as fichas naquele que é mais do que vencedor. Eu não apostei em perdedor. Eu não apostei em religiões. Eu apostei em Cristo Jesus. E Ele me honrou. Ele me honrou e tem me honrado até hoje. E Ele quer achar fruto na sua vida. Ele quer te honrar hoje. É hoje que Ele quer te honrar. Amém, irmãos? Quem toma posse, é hoje que Ele quer te honrar. Então, pastor, como é que eu faço? Cave mais fundo até você achar águas vivas. Lembra que Jesus falou? Convidou Jesus para ir para uma festa. Jesus falou, eu não vou não, porque não é chegada a minha hora. Aí, de repente, Jesus aparece lá de cima. Fala assim, quem tiver sede, vende a mim e beba, porque eu sou a água viva. Irmãos, cave mais fundo no poço e ache águas vivas, que você vai começar a produzir frutos. Aleluias. Agora eu vou pedir para aplaudir. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.